Boa noite, irmãos. Irmãos, hoje é aquele dia que eu mesmo estaria muito fraco para pregar. Cheguei ontem à noite de Garapé-Açu, meia-noite e meia, bem gripado, bem mole. Mas depois eu estava orando, estava pensando que um fenômeno acontece ao longo de muitos anos. Toda vez que você vai pregar, você tem que entender que você tem que depender totalmente do Senhor. Eu não sei como foi que você chegou aqui hoje à noite. Eu não sei o que estava nos bastidores da tua vida antes de tu sair de casa. Mas, irmãos, todo mundo que vai pregar sabe que esse tempo de bastidor, de preparação, e até esse momento de começar a proclamar a Bíblia, é um momento tenso. Eu queria que você pensasse como é o bastidor da tua vida antes de tu vir para a igreja. De fato, irmãos, nós deveríamos passar por um processo de tensão antes de vir para a igreja. Um processo de olhar para a nossa natureza e ver a grandeza de Deus. Eu estou indo me encontrar com o meu Senhor. Porque se você não passar por esse processo, você fica num piloto automático da religiosidade. Como diziam os antigos, primeiro a devoção, depois a obrigação. Ia na missa das 6, depois ia para o bar e ficava enchendo a cara até de madrugada, mas já fez a devoção. Cristianismo é diferente. Diga comigo, cristianismo é diferente. Eu escolhi um texto tremendamente conhecido dos irmãos hoje. E escolhi um assunto que é a igreja viva de Jesus Cristo. O texto é o texto de Mateus, que vai dizer exatamente isso. Mateus 16, 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Aí Mateus 6, voltando para o versículo 33, diz: busquem em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, você há de concordar comigo que a igreja é de Jesus Cristo. Você há de concordar comigo que a Bíblia diz claramente que a igreja tem um cabeça, e esta cabeça é Jesus Cristo. É Jesus Cristo o cérebro da cabeça, é Jesus Cristo o autor, o mentor, o orientador da igreja. Por isso a igreja de Jesus não pode ser diferente do Cristo. As nossas atitudes, as nossas ações, a nossa autoridade, a nossa maneira de ser, de viver, de reverberar nesse mundo, não pode ser diferente do cabeça que é Senhor e dono da igreja de Jesus. Por isso, quando você vier para a igreja, você devia ficar igual aqueles touro querendo sair, o vaqueiro querendo sair para a tourada, dizendo: Deus, eu vou me encontrar contigo, mesmo quebrado, arrebentado, mesmo com pecado, mas eu me arrependo, mas eu vou porque eu sou a tua igreja, eu sou parte da tua igreja. Você não precisa ser inteligente, estudioso,
para entender que nós estamos há mais de 2000 anos da igreja fundada por Jesus, começando com 12, e ele em 3 anos e meio treinou esses 12, e ele andou com eles por toda a parte, pregando o Evangelho. E ali começou a organização da igreja de Jesus. Irmãos, e ao longo desses anos, nós estamos agora vivendo a chamada idade pós-moderna. Nós estamos muito distante de onde tudo começou. E entre todas as organizações que o mundo conhece, a igreja de Jesus, mesmo contestada, mesmo com o inferno tentando dizer que ela é ultrapassada, que a mensagem de Jesus já não existe, ela é sem dúvida a organização mais importante da face da terra para a vida de um ser humano. A igreja sem você, ela vai continuar sendo igreja, mas você sem igreja, você vai parar no inferno. Vou repetir, mesmo que você não creia na igreja e não queira ser igreja, ela continuará sendo igreja, porque ela é de Jesus, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas você sem a igreja, sem o cabeça, sem Jesus, vai para o inferno. Por isso nós estamos aqui hoje à noite, porque Jesus Cristo nos organizou como igreja, porque Jesus Cristo me chamou para ser igreja. Jesus Cristo te chamou um dia, te salvou e te indicou um caminho como igreja de Jesus. Oh, queridos irmãos, a igreja não pode perder o seu propósito. A igreja não é o prédio, não é a estrutura, a igreja é um movimento de fé. Diga comigo, um movimento de fé. É exatamente o impacto dessa igreja de fé que faz você se mover na direção dela, que faz você correr na direção dela. É exatamente esse movimento de fé que faz você investir nela. É esse movimento de fé que faz com que você saia do conforto da sua casa e venha adorar na presença do Senhor, fundador da igreja. Irmãos, nós estamos em um tempo em que nós precisamos 24 horas vigiar, para que não seja perdido os princípios e os valores que Jesus ensinou para esta igreja. Nós precisamos estar sempre observando se a nossa visão, a missão e os valores pelos quais nós estamos seguindo é de fato os valores que estão na palavra de Deus. Nós estamos num tempo em que a igreja no Brasil cresce. A igreja no Brasil está cada dia mais aumentando seus adeptos. Mas por outro lado, há um sinal de alerta. Nós precisamos rever a qualidade desses cristãos que estão se filiando nas igrejas cristãs. E eu falo na igreja brasileira como um todo. Ela precisa estar sempre olhando em que pilares ela está sendo firmada, em que fundamento ela está sendo arraigada, se em Jesus e sua palavra ou somente num sistema religioso. Eu queria te convidar essa noite para pensar que a igreja foi fundada por Jesus com alguns princípios, com alguns pilares. Durante a vida inteira você não consegue dissecar a mensagem de Jesus sobre a igreja. Teólogos não conseguem esgotar os fundamentos que estão na palavra de Deus. Mas a igreja de Jesus tem algumas coisas que são palpáveis aos nossos olhos. Ela tem princípio de liderança e ela tem o princípio da palavra. São dois pilares que devem sempre nortear a igreja brasileira, porque se nós perdermos esse referencial, nós vamos ter dificuldade. A liderança
Deus sempre levantou liderança. Pedro era um líder potencial na igreja primitiva. Foi para Pedro que Jesus disse: tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta rocha, o meu nome, sobre Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você está firmado, irmãos, vocês estão firmados, nós estamos firmados na rocha eterna, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Agora escute isso: se você não tiver com a sua fé, com o seu coração, com os seus pés, com a sua vida firmada nessa rocha, você não vai subsistir a tantos intempéries desse tempo presente. Você não vai ter coragem de peitar ideologias, você não vai ter coragem de dizer não àquilo que é contrário à palavra de Deus. O seu cristianismo não vai resistir, se você não estiver firmado na palavra de Deus. Cenas como as que estamos vendo no Afeganistão começam a se espalhar pelo mundo inteiro. E nós, como igreja de Jesus, nós precisamos estar orando firmemente, dizendo: Deus, firma os meus pés, para que no dia que chegar o momento em que eu tiver que ser confrontado, como os meus irmãos do Afeganistão, que eu esteja firme ainda sobre a rocha que é Jesus. Circula na internet um vídeo dizendo que mais de 200 cristãos morrerão hoje, ou ontem, salvo engano. Seja o que for, queridos irmãos, nós precisamos estar preparados, estar orando por eles, para que eles recebam a coroa da vida eterna. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma promessa. Essas cenas que nós estamos vendo ali são cenas próprias do materialismo comunista, dos fundamentalistas radicais islâmicos. São resultado de pessoas que não estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. Muito pelo contrário, elas são ideologias que contrariam a palavra do Senhor. Nós temos recebido, não só de agora, mas já de algum tempo, Deus tem alertado pessoas de Deus para dizer que o Brasil será um dos grandes celeiros do avivamento dos últimos tempos. A igreja bíblica, a igreja de Jesus, firmada nele, será a trincheira desse avivamento. Nós precisamos estar firmes nesse propósito, porque se nós não tivermos firme, nós não vamos resistir ao ateísmo comunista, nós não vamos resistir a fundamentalismo religiosos radicais, nós não vamos resistir a toda a ideologia que está sendo enfiada no coração das crianças e que vai dar o fruto na juventude. Nós precisamos voltar a assumir o papel do sacerdote das nossas casas. Nós precisamos voltar a assumir com autoridade e fé que caminho nossas famílias vão andar, se vamos seguir a Jesus e sua palavra, ou nós vamos nos perder. Eu desafio você, nesta noite, a se encher de coragem e dizer não a tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor. Nós estamos debaixo de uma promessa, irmãos. Nós estamos debaixo de uma autoridade. Jesus disse a Pedro que as portas do inferno não vão prevalecer. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. As portas do inferno não vão prevalecer. Não é a porta da igreja, é a porta do inferno que não vai prevalecer. Por isso nós precisamos estar fiéis ao Senhor. Por isso, queridos, para que a igreja resista, ela tem que ter algumas bases firmes. Eu quero comentar rapidamente 3 bases da igreja de Jesus Cristo,
que vai fazer com que ela continue crescendo, firmada nos princípios da palavra do Senhor. O primeiro deles é que a igreja de Jesus, querido, ela precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Diga: o reino de Deus em primeiro lugar. É exatamente isso que nós precisamos, como igreja de Jesus, estar firmados. Lá em Mateus diz: busquem em primeiro lugar o reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os teólogos dizem que a interpretação desse texto, especialmente o Strong, ele diz que é primazia, é aquilo que é número 1 na minha vida, é qualquer coisa que esteja na minha frente, tem que estar em primeiro lugar o reino de Deus. Oh, queridos irmãos, quantas decisões nós tomamos sem consultar o reino de Deus. Nunca mude da sua casa para outra casa sem primeiro dizer: tem espaço aqui para adoração, nem que seja na cozinha. Eu me lembro que nós reuníamos células que todo mundo ficava em pé, assim, porque não tinha onde sentar, mas a presença de Deus fluía. Toda vez que você fosse mudar, se não tiver uma sala desse tamanho, se não tiver desse tamanho, mas o seu coração tem que dizer: aqui vai ter um espaço para adoração em nome de Jesus. Aqui vai ter um espaço para adoração, é em primeiro lugar. Esse texto, querido, precisa ser entendido. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Algumas traduções diz todas as coisas, e muita gente pega aí. Mas não é que todas as coisas me vão ser acrescentadas, porque isso é desejo. Eu vou desejar muita coisa e Deus vai me dar porque Ele prometeu. Não é isso. Se você olhar o capítulo 6, Ele está dizendo: aprenda a orar. Ele ensina o Pai Nosso. Ele vai ensinar como você viver com contentamento, como ter o necessário para viver. Ele diz: vocês não vão passar fome, vocês não vão andar nu. Olhe os passarinhos. São estas coisas básicas necessárias para viver, que Jesus está dizendo, elas não vão te faltar. É por isso que a Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Jesus diz: as coisas básicas da tua vida eu vou suprir. Não é todas as coisas, porque se você for pensar em todas as coisas, você vai desejar muita coisa que você não precisa. Você vai desejar muita coisa que não é parte do reino de Deus. Muito pelo contrário, vai te afastar do reino. Mas Deus diz: receba das minhas mãos o necessário para você viver em nome de Jesus. Estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando nós damos o primeiro lugar a Jesus, nós não nos frustramos, nós não nos decepcionamos. Quando nós damos a Jesus o primeiro lugar, nós não ficamos caídos, prostrados, porque nós temos a presença de Jesus, nós temos o Espírito testificando com o nosso Espírito que nós estamos no caminho certo. Primeiro lugar o reino de Deus. Mas quando nós não damos o primeiro lugar, nossa vida é frustrante. Quando nós seguimos mesmo uma igreja, mas que eu ainda não dei o primeiro lugar, eu ainda fico dividindo espaço na minha vida entre Deus e o mundo. Eu fico titubeando de um lado para outro, eu não consigo viver realização. Você precisa ter uma definição forte na sua vida para experimentar o reino de Deus em primeiro lugar. Por isso que muita gente que faz coisas na igreja, fala aqui nesse púlpito, ensina na célula, dá testemunho na célula, diz que está com Deus, mas de repente o inimigo pega e ciranda a vida dela. Alguns saem por aquela porta e não dá nem tchau para a gente, não diz nem estou indo, vai embora. E eu tenho observado que há muita gente que atua desta maneira, é porque o reino de Deus ainda não é a sua prioridade. Muita gente está em busca ainda do seu desejo, daquilo que satisfaz o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, discípulos de Jesus: você não precisa sair da sua igreja por causa de problemas.
Você não precisa deixar a sua igreja por falta de conforto. Deus não te chamou e não te prometeu que tu não teria problema. Deus não te chamou e não disse que você não teria problema. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Isso Ele prometeu. Louvado seja o nome dEle. Eu estarei com você todos os dias. É isso que faz a gente permanecer fiel ao Senhor. E tem gente que sai e a gente olha, mas meu Deus, ela estava falando, ela estava dizendo isso ou aquilo, mas o reino não era a sua prioridade. Sem Deus em primeiro lugar, queridos, nós nos desequilibramos. Sem Deus em primeiro lugar, nós não nos ajustamos. É por essa razão que nós precisamos estar aí, firmes no Senhor. Se você olhar na Bíblia, e eu não vou me ater aqui muito tempo, porque há muito que mostrar na Bíblia. Você vai procurar na sua Bíblia. Há muita gente que viveu o reino em primeiro lugar. A Bíblia deixa aquilo ali para mostrar o que é o reino em primeiro lugar. Você lembra de José? José foi para a cadeia só porque ele não quis pecar numa relação de adultério. Porque ele pensou no reino. Deus era comigo, Deus era com José, diz a palavra do Senhor. Lembra de 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles passaram também por situações difíceis, foram jogados numa fornalha, simplesmente porque Deus era em primeiro lugar nas suas vidas, meus irmãos. Nós não podemos nos vender a qualquer coisa dessa vida que seja contrária à palavra do Senhor. Vocês estão lembrados de Daniel jogado na cova dos leões? Exatamente porque não se curvou à imagem. Vocês lembram dos apóstolos açoitados, presos, perseguidos, simplesmente porque importava antes obedecer a Deus do que os homens. Por isso que é o reino de Deus em primeiro lugar. Você está disposto a colocar o reino em primeiro lugar? Você está disposto a dizer: Deus, eu vivo por Ti, para Ti, porque o Senhor me chamou um dia e me trouxe para o reino da Sua luz. A Bíblia nos mostra, querido, que quando nós não damos ao Senhor o primeiro lugar, nós cedemos para a tentação do inimigo. As tentações nas nossas vidas começam com insatisfação. Quando você começar com o seu coração muito insatisfeito, saiba que não é o Espírito Santo que está atuando em você. Quando você estiver muito insatisfeito com o teu casamento, quando tu estiver muito insatisfeito com os problemas da tua casa, quando tu estiver muito insatisfeito com a reunião da tua célula, quando tu estiver muito insatisfeito com a igreja que tu frequenta, vai ao pé da cruz, vai perguntar: Jesus, eu quero o Teu Espírito Santo em primeiro lugar na minha vida. Eu quero que o Senhor acrescente todas aquelas coisas que o Senhor me prometeu. Me prometeu que o Senhor estaria comigo. O Senhor me prometeu que andava comigo pelo vale da sombra da morte. O Senhor prometeu que me daria ânimo quando eu estivesse desanimado. E então você vai encontrar a resposta de Deus ao seu coração. Então, um dos pilares da igreja, e aqui eu quero que você guarde, é que temos que ter Deus em primeiro lugar. Diga: Deus em primeiro lugar. Esse é um dos pilares que faz com que a igreja rompa, com que a igreja vença, com que ela siga em vitória. Um segundo pilar é que ela é autossustentável por causa da fidelidade dos seus membros e sua palavra. E neste ponto eu quero retomar o assunto que iniciamos esse mês de agosto com a Leila. Quero retomar a ideia de que a igreja de Jesus, ela é uma extensão do reino de Deus. Ela é autossustentável. Irmãos, a igreja, quando o Espírito Santo levanta a igreja, Ele levanta ela como um organismo vivo. É por isso que Ele opera cura na tua vida.
É por isso que Ele opera milagre na tua vida, é por isso que Ele te dá experiência com Ele, é por isso que Ele te dá o Espírito Santo, para que você possa ser um instrumento de serviço ao Senhor. Amém? Entre eles está a responsabilidade do sustento da igreja, sustento com o trabalho de evangelização, sustento com as tuas orações, sustento com as tuas finanças, com os teus recursos, sustento com a presença evangelizadora, presença nas reuniões da igreja. É isso que faz a diferença. Mas eu quero mostrar para você um versículo que foi lido também no primeiro domingo de agosto, que é o texto de Provérbios, que ele diz que uma das maneiras de honrar o Senhor é a nossa fidelidade com aquilo que nós temos. Irmãos, é possível que você pode ter tudo na vida e ser infeliz, porque não são os bens que nos traz felicidade, não são bens materiais, não é nada disso. O que nos traz uma vida com contentamento é quando eu me entrego totalmente ao Senhor, e eu declaro que tudo que tenho, tudo que sou, pertence a Ele. Quando eu honro a Ele com aquilo que eu tenho, muito ou pouco, e Deus promete, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Deus promete, quem é fiel no pouco, Ele vai fazer multiplicar os teus celeiros. É isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que torna a tua fé, a tua vida como um cristão próspero e poderoso. E eu quero chamar a tua atenção para algo que você já sabe, já te foi ensinado também naquele primeiro domingo, que é sobre as primícias. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Irmãos, a igreja sempre foi mantida pela fidelidade dos discípulos. Jesus, quando organizou os 12, ele tinha um tesoureiro. Significa que Jesus também tirava oferta nas reuniões do culto dele. Ele tinha um tesoureiro, e o tesoureiro era um cara esperto. Judas, muitas vezes nós banimos Judas, achando que o Judas, de tanto a gente vê ele pendurado nas esquinas na Semana Santa, né? A gente acha que todo mundo que não presta é um Judas. Não, Judas só caiu na tentação do fracasso de cair na desgraça de ser corrompido. Mas Judas era fiel a Jesus. Vocês acham que Jesus ia dar tesouraria para um cara infiel? Não. Ele sabia administrar as finanças, ele era o contador de Jesus, ele que fazia os relatórios, tudo direitinho, ele prestava conta. Mas, como todo ser humano, tem seu momento de fraqueza, e ele teve derrocada. Jesus avisou durante a ceia do Senhor. Por isso, queridos, o que é primícias? Primícias é aquilo que é dado primeiro. Então, todas as vezes que você tiver alguma coisa que você pensar, eu vou ofertar isso, vou doar isso para a igreja, faça primeiro isso. Aqui é o segredo: honra ao Senhor com os teus bens em primeiro lugar, com as primícias da tua renda. Ou seja, quando eu quero abençoar o reino, eu separo primeiro as coisas do reino, e depois Ele vai me acrescentar as demais coisas. A Bíblia diz que é a primeira parte de algo, é a primeira parte, é aquilo que Deus orientou já há muito tempo. Mas há uma expressão que eu copiei aqui, que eu acho interessante, é que Deus não instituiu ofertas pelo fato de que Deus precisa delas. Ele instituiu para que a obra dele caminhasse aqui na terra. Mas acima de tudo, Ele estabeleceu para que o nosso coração fosse provado naquilo que mexe com a nossa vida. Dinheiro mexe com a nossa vida. Por isso, nós precisamos entender que é em primeiro lugar. Entregue ao Senhor as primícias, é algo impressionante que nós precisamos aprender. Deus ordenou esse princípio aos israelitas.
Deus disse: olha, tudo que vier primeiro é meu. O filho, o animal, a colheita, tudo traga em primeiro lugar. Faça isso, experimente uma relação com Deus baseada nas primícias. Está lá em Êxodo. Diz: olha, as primícias dos primeiros frutos da tua terra traz à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito com o leite da mãe. Irmãos, eu fui criado num contexto parecido com os israelitas. Meu pai trabalhava na fazenda, na roça, e até 12 anos eu vivi lá, andando a cavalo, tirando leite do peito da vaca, bebendo leite quente do peito da vaca, fazendo tudo que o menino tem direito. Me dá uma saudade, eu tenho saudade até do piolho da minha cabeça daquele tempo, que a minha mãe sentava no colo e ficava catando o piolho, ali eu dormia, e acordar no outro dia. Tempo bom. Meu pai colhia aquele monte de arroz, e ele ia enchendo os sacos, e a cada 10 sacos, ele dizia: esse é da igreja. A cada 10 sacos, eu me lembro disso, porque era como se fosse aqui, eram os cereais, eram os legumes, eram as coisas. Nós vivemos num outro contexto, então nós temos dinheiro, nós temos bens, e a ordem é a mesma: faça com prioridade. Faça com prioridade, você vai experimentar a bênção do Senhor sobre as suas vidas. O Sam já descreveu isso aqui. A diferença entre as ofertas de Caim e Abel, qual foi? As primícias. O texto diz que o Caim, depois de muito tempo, ele: acho que eu tenho que ir lá levar as minhas ofertas. No fim dos tempos, eu acho que já estava ali murcho aquelas verduras que ele ia levar. Mas o Abel não. Ele pegou o melhor que ele tinha e ele foi logo consagrar. É isso que faz a diferença, queridos. E é isso que faz o Senhor se agradar das nossas vidas, é com as nossas prioridades. Uma igreja que ela tem o Senhor em primeiro lugar, uma igreja que é obediente nas primícias, é uma igreja que vai prosperar em nome de Jesus. É uma igreja que vai ter todas as promessas que Jesus diz em Mateus capítulo 6. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, nós vamos ver coisas parecidas. O Sam já disse: Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim, mas diz a Bíblia que ele se agradou do ofertante. O coração de Abel estava junto, o coração de Caim não estava, e então houve ruína na vida dele. No Novo Testamento, queridos, nós achamos a igreja primitiva. Ela trouxe alguns princípios que eles viviam, mas agora num contexto diferente. É como nós vivemos hoje. A lei do sacrifício do Velho Testamento era literalmente sacrifício de animais. Mas no Novo Testamento e na igreja de Jesus hoje, o sacrifício não é mais de animais. Nós não fazemos nada por sacrifício, mas nós nos oferecemos como um sacrifício vivo. O Senhor está dizendo: busca em primeiro lugar você, oferece primazia para as minhas coisas. Você é o sacrifício vivo que o apóstolo Paulo está falando. Deus está dizendo, é assim que funciona no Novo Testamento. O cordeiro que era sacrificado preconizava Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo veio e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje a nossa situação é espiritual, a nossa relação é espiritual. Nosso papel como igreja é manter a nossa vida diante do Senhor e nos tornarmos instrumentos de Deus, para que a igreja, que sou eu, caminhe na direção do triunfo e da vitória, em nome de Jesus. Nós precisamos entender, irmãos,
que diz o Salmo 24: do Senhor a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Paulo, em Romanos capítulo 11, 16, ele diz que quando nós entregamos as primícias, nós santificamos o restante das coisas. Quando você entrega o seu dízimo, que é mandamento, e oferta, que é voluntária, nós estamos santificando todo o restante daquilo que Deus nos dá. E é isso que faz com que a igreja prospere, é isso que faz com que a tua vida prospere. O Senhor, quando fez a promessa a Abraão, diz: Abraão, eu vou te abençoar. E Abraão disse: eu vou ser fiel ao Senhor em tudo que tu me der. A bênção se estendeu para toda a descendência de Abraão. Vocês se lembram, não está aqui na transparência, mas em Êxodo, no capítulo 4, quando Deus mandou libertar os israelitas, o Senhor disse: Moisés, avisa ao faraó que Israel é meu primogênito, que ele libere o meu filho, e se ele não liberar, eu vou ferir o primogênito deles. E assim aconteceu. De todas as pragas do Egito, a que mexeu com as estruturas do faraó foi a morte dos primogênitos. Queridos, Deus nos ama tanto que Ele mandou o seu primogênito para morrer em teu lugar. A tua vida foi paga, foi comprada pelo sangue do primogênito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O primogênito que tira o pecado do mundo. E eu vou deixar um outro fundamento da Igreja Viva de Jesus e vou parar aqui. A Igreja de Jesus, ela tem um estilo, uma prioridade na evangelização por relacionamentos. O que mantém a igreja viva, queridos, é Deus em primeiro lugar, a responsabilidade dos cristãos em manter essa obra viva, com a sua presença, com os seus bens, ofertando, investindo nela e atuando nos relacionamentos. Quantos relacionamentos você tem? A Bíblia diz que os primeiros cristãos, eles perseveravam, unânimes, eles estavam ali no templo, partiam o pão, comiam juntos com alegria, com singeleza de coração, eles estavam ali. Você sabe que a igreja primitiva, ela não ficou o tempo todo assim. Essa foi uma fase inicial, quando eles estavam reclusos. Eles dependiam uns dos outros, eles vendiam suas propriedades, mas depois eles se dispersaram. E por onde eles iam anunciando a palavra. E as igrejas foram tomando outras formas em várias cidades, mas elas mantinham o princípio de que elas estavam ali para evangelizar por relacionamentos, iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Queridos, nós podemos facilmente aumentar a conquista de almas para Jesus, se cada um de nós, cada dia, amanhecer focado em nossos relacionamentos, em pessoas que o Senhor vai colocar na nossa frente, para que eu possa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a igreja de Jesus, ela tem características próprias. Os nossos relacionamentos devem ser formados na comunhão, na doutrina da igreja. Ela deve ser firmada no ensino da palavra. Era isso que fazia a igreja crescer. Ele chamava as pessoas para estudar a palavra em casa, ele chamava as pessoas para participar da comunhão ágape em casa, e eles iam para o templo para ouvir a lei que ainda era ensinada. Mas com o tempo eles foram se expandindo. Toda vez que você abre sua casa para a célula, você está dizendo: a minha casa é um local de adoração, um lugar de pregação. Você convida os amigos, você está dizendo: eu vou me relacionar com essas pessoas. E cada vez que nós nos relacionamos, louvando a Deus, as pessoas vão querendo viver esta fé que você abraçou.
Querido, quantos relacionamentos você tem? Quantos relacionamentos nós temos tido essa semana? Quantas pessoas nós estamos orando intencionalmente por elas? Esses dias eu estava falando com um irmão da nossa célula, e ele disse, ontem, estava viajando, Marquinhos, e ele disse, pastor, eu me comprometi em correr atrás de 500, eu estou me desesperando. Eu disse, irmão, isso é um desespero santo, eu vou me desesperar contigo também. Nós vamos correr atrás, não te preocupa não, deixa com Deus, só mantenha o propósito. As outras coisas é Ele que vai acrescentar. Qual é o teu propósito? Ele disse, eu estou me desesperando, cada vez que eu chego na igreja eu me desespero, porque eu disse, Senhor, eu vou correr atrás de 500. Eu disse, não mude o propósito, vamos correr atrás, vamos nos enfiar por qualquer lugar, vamos começar a semear de outras formas, deixa Deus no controle de suas vidas. Quantos você já se desafiou pessoalmente? Se você não desafiou, eu queria que você fosse orar. Deus, pega a sua lista de oicões, coloque lá no mínimo 10 pessoas, que você intencionalmente, e não desista, você vai se relacionar com elas, pessoas da tua amizade. Pegue a sua lista de relacionamentos, peça com seu líder e liste lá no mínimo 10 pessoas que você quer que elas conheçam o Evangelho de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença, queridos irmãos. Vamos ganhando pessoas, e a Bíblia diz que ela ia sendo acrescentada todos os dias, os que iam sendo salvos. É por essa razão que a igreja de Jesus não para. Amém? É por isso que a igreja de Jesus não é uma estrutura. É por isso que a igreja de Jesus não é um monumento. A igreja de Jesus é um movimento do Espírito Santo. A igreja de Jesus, ela começou a penetrar em Jerusalém, Judeia e Samaria, porque ela se tornou um movimento do Espírito Santo. Tudo que você fizer, faça com propósito, dizendo, Deus, eu sou tua casa, eu sou tua morada, eu sou o templo do Espírito Santo, eu farei a diferença, porque eu faço parte dessa igreja vencedora e poderosa. Fica de pé, nós vamos orar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu queria nessa noite orar, eu queria nessa noite desafiar você que por qualquer razão, você veio aqui hoje à noite, e se tiver alguém aqui hoje à noite que veio com o propósito de dizer, eu quero me comprometer com Jesus, chame alguém e diga, eu quero me apresentar, eu quero me alistar nessa igreja de Jesus. Tem alguma célula que fez isso essa semana? Nós agora vamos voltar a ser aquela reunião das células, aquela reunião onde cada célula vai trazer o fruto do seu trabalho para apresentar. Tem alguém aqui hoje à noite dizendo, eu quero fazer parte dessa igreja?